Queridos, uma excelente tarde para vocês. Que a graça maravilhosa de Jesus, o nosso Senhor, esteja sobre a sua vida. Quero convidar você a abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus, segundo o relato do médico Lucas, capítulo de número 24. Vamos ler os versículos de número 13 até o versículo de número 34. Eu quero tratar de maneira devocional com você a respeito de retornarmos à nossa missão, trazer de volta a consciência à nossa missão, através desse texto tão bonito que a gente conhece muito bem. Lucas 24, a partir do versículo 13, nós vamos ler até o versículo de número 34. Diz assim as Escrituras Sagradas: naquele mesmo dia, dois deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas que havia se sucedido. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e iam com ele. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: o que é isso que vos preocupa e que eis tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignorais as ocorrências dos últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenados à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, é já este o terceiro dia que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido até o túmulo de madrugada e não achando o corpo de Jesus. Voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmaram que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram com exatidão o que disseram as mulheres, mas não ouviram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, escorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriu os olhos, e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde estavam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Até aqui, queridos irmãos. Deus, em nome de Jesus, fale aos nossos corações por meio da Tua Palavra, ó Deus, e que nós possamos retornar à nossa missão, que nós possamos compreender a respeito da nossa vida e o que o Senhor requer de cada um de nós. Use, Senhor, o Teu servo, apesar dele, e, ó Deus, que nós possamos sair daqui constrangidos pela Tua Palavra, a ponto de
pregarmos a todo esse mundo, ó Deus, a importância do sacrifício de Cristo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, ontem nós tivemos uma exposição das Escrituras pelo reverendo Jefferson, no período da noite, e ele enfatizou na sua exposição que é um mês muito importante para nós, o mês de outubro, porque relata a respeito da Reforma Protestante. E nós trazemos à memória o que aconteceu em 1517, mas não só de maneira histórica. Eu quero abordar com os irmãos que essa reforma, como bem disse o reverendo Jefferson no dia de ontem, essa reforma não foi um penduricalho que colocou-se na religião cristã. A reforma nada mais foi do que o retorno às Escrituras Sagradas, o retorno à origem. E ele apresentou para quem estava aqui ou quem estava nos acompanhando via YouTube um gráfico extremamente interessante, como o povo ele consegue se desvirtuar dos caminhos do Senhor. E vez por outra, a gente precisa de fato trazer de volta ao nosso coração a importância e o valor das Escrituras, a importância e o valor do sacrifício de Cristo, a importância e o valor do sacramento, a importância e o valor da comunhão dos santos, a importância e o valor da igreja, a importância e o valor do seu coração diante do Senhor. Porque não foi à toa que o Senhor comprou o seu coração, Ele pagou com um alto preço, alto no sentido de próprio preço, mas alto também de valor, porque Ele deu a sua própria vida, vida preciosa. E quando a gente se chega diante desse relato de Lucas, a gente repara que havia uma decepção muito grande diante desses dois discípulos. Eles estavam determinados a largar aquela missão que Jesus havia, em muitos momentos da sua trajetória, ordenado a eles. Em muitos momentos, Jesus estava dizendo: olha, tudo que vocês estão escutando de mim, vocês precisam replicar às outras pessoas. Olha, o que eu estou passando para vocês, vocês precisam julgar essa semente, mesmo que essa semente caiam em solos duros, mesmo que essa semente caia em meio às pedras, mesmo que essa semente caia em meio a espinho, há sempre um coração preparado para escutar e que essa semente frutifique na vida dessa pessoa. Queridos irmãos, nós vamos percebendo a respeito desse relato, é que a reforma, ela precisa ser contínua em nossa vida. Às vezes não é um ato de transformar em algo diferente, mas um retorno sincero, como disse ontem o reverendo Jefferson, da nossa piedade ao Senhor. E a história desses dois discípulos talvez pareça um pouco com a minha e com a sua história. Pareça talvez um pouco com a nossa trajetória. Por vezes, às vezes a gente está andando em caminhos e de repente, por conta de uma situação, por conta de uma decepção, a gente acaba nos afastando dos caminhos do Senhor. A gente fica com a nossa fé enfraquecida, a gente começa a duvidar do poder de Deus, e isso é muito importante a gente falar. Por quê? Porque nós não podemos duvidar da transformação que há no poder de Deus. E o poder de Deus, ele vem pela exposição das Escrituras. E como nós estamos vivendo em períodos que nós estamos sendo bombardeados em todo momento, com muitas informações, esse retorno, ele é urgente. Esse retorno precisa ser toda hora, a todo minuto. Esse retorno ele precisa ser cada vez mais consistente em nosso coração. E você pode até perguntar assim: pastor, mas como eu faço esse retorno? Apegue-se às Escrituras Sagradas, pois ela é a revelação de Deus para a sua vida, ela traz a verdade para a sua vida. E se a gente ficar à deriva nessa situação, nesse mundo, a gente vai vivendo algumas heresias que vão surgindo, alguns dogmas que nada tinha a ver com as Escrituras ou nada tem a ver com as Escrituras, e ao invés de alegria, a gente começa a compartilhar outras coisas, como tristezas, como decepção. Ao invés de compartilhar o Evangelho, a gente começa a compartilhar as más notícias. Ah, você viu ontem o que aconteceu, os noticiários, você viu ontem o que aconteceu no bairro tal, no estado tal, no
país tal, no planeta tal, a gente começa a encher o nosso coração de más notícias, e na verdade nós fomos chamados para sermos proclamadores das boas notícias. Não importa se o mundo está apontando para nós e falando assim, olha, tem muita coisa ruim acontecendo. Nós não olhamos para o mundo e para as coisas ruins desse mundo. Nós olhamos para a cruz, e a cruz ilumina a nossa vida, a cruz ilumina a nossa alma, e é nessa direção que nós devemos caminhar. Mas a gente é muito disperso. Basta um pequeno toque do mundo, basta um estalar de dedos, basta alguma coisa acontecer na nossa sociedade que o nosso coração começa a se desvincular de Cristo, da suficiência da cruz, e a gente começa a compartilhar dos mesmos pavores do mundo. Não é assim? O ser humano é um ser volúvel. Você já reparou isso? Você já andou com alguém alto astral? Às vezes você nem é tão alto astral. Mas quando você anda com alguém alto astral, daí a pouco você está rindo um pouco melhor, você está rindo mais alto, está dando boa gargalhada, está vendo a vida diferente. Por quê? Porque isso contagia a nossa vida. Da mesma forma, se a gente anda com gente melancólica, qual que é mais ou menos o caminho que a gente vai seguir? Da melancolia. Depressão, alguns olhares mais pessimistas da vida. E quando a gente percebe que a nossa vida é muito volúvel, a gente precisa compreender que na nossa vida a gente tem um norte, algo para nos apegar, algo para balizar a nossa vida. O Evangelho de Jesus não é um evangelho do medo, não é o evangelho da desesperança. O Evangelho de Jesus é o evangelho que traz ao nosso coração cada dia mais a certeza de que um dia nós estaremos nos encontrando com o Redentor da nossa vida. Os discípulos narrados por Lucas, eles não estavam num surgimento de novas doutrinas espúrias, mas eles estavam experimentando aqui uma decepção profunda no que tange a Cristo. Eles estavam decepcionados com Cristo. Os corações deles estavam desapontados, porque na visão deles, o plano de Deus havia fracassado. E aqui que eu quero captar você. Quantas vezes você olha para a situação da sua vida e você fala assim, olha, o plano de Deus fracassou comigo. Deus não olha para mim mais. Deus se esqueceu de mim. Ele já não tem aquele amor cuidadoso comigo. Às vezes a gente acha que o plano de Deus é algo que acontece de uma maneira que sempre alegra o nosso coração, mas não, o plano de Deus envolve sacrifício. Foi assim que aconteceu com Cristo. O próprio Jesus, no discurso aqui aos seus 2 discípulos, ele está dizendo, era necessário que o Cristo padecesse e morresse. Não há nenhum tipo de evangelho de Cristo, boas novas de Cristo, que não envolva sofrimento. Todos esses evangelhos que estão sendo pregados por coaches, por outras pessoas, que diz, vem para a igreja e seus problemas vão resolver. Olha, aquele pastor, ele vai encostar a mão em você e a situação vai desaparecer. Pega um copinho com água com ele, compra não sei o quê. Isso tudo é uma armação maligna. E a gente vai ficando desapontado porque Deus de fato não está nesse tipo de situação. E o plano de Deus, às nossas vistas, parece um plano fracassado. Mas o nosso Deus é um Deus de milagre. O nosso Deus é um Deus que pega situações completamente diferentes, atípicas, complicadas, para poder manifestar o poder dele. Seria muito fácil mandar Cristo em cima de um cavalo branco, e esse Cristo ser um cara muito forte, cheio de soldados, com a espada na mão, decretando guerra contra o Império Romano. Mas não, Jesus veio num jumentinho. As pessoas não sabiam quem era Jesus, ele não se vestia diferente, ele apenas falava, ele apenas pregava, ele apenas tocava o coração das pessoas através das suas parábolas.
Deus, ele tem uma métrica diferente para tratar com cada coração. Deus, ele tem algo mais simples, algo que vai muito de particular aos nossos corações. Não é à toa que ele não mandou um anjo se encarnar. Ele mandou o próprio Filho, ou ele mesmo se encarnou. Essa decepção dos discípulos, ela foi tão profunda que eles estavam voltando para a aldeia de Emaús. Parece que haviam desistido da missão que Jesus tinha dado a eles. Queridos, será que a gente está voltando para os lugares que a gente acha que é o nosso lugar? Será que a gente está voltando, está retrocedendo? O autor aos Hebreus fala assim: o justo viverá pela fé, e se ele retroceder, a minha alma não tem prazer nele. Nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que avançam. Só que às vezes a gente é ludibriado pelo nosso coração e a gente fica decepcionado com Cristo, a gente fica decepcionado com a instituição igreja, com o irmão que olhou torto para a gente. Mas a verdade é que essas decepções, elas não podem ser maiores do que o sacrifício de Cristo em nosso coração. E é aqui, queridos irmãos, que eu quero tentar expor com os irmãos de maneira bem breve como podemos restaurar a nossa missão, como podemos ter a visão mais completa a respeito daquilo que Deus tem para nós. A primeira coisa que eu quero abordar com você é a coisa mais basilar da fé cristã. É necessário que Jesus esteja com você. Vamos falar isso junto? É necessário que Jesus esteja comigo. Vamos mais uma vez? É necessário que Jesus esteja comigo. Sem Jesus a gente não é nada. A gente fala isso às vezes de maneira tão mecânica, né? Mas olha a profundidade disso. Enquanto os discípulos estavam ali, sem a perspectiva de Jesus, eles estavam retornando para a sua origem. Mas quando eles perceberam a presença de Jesus, no momento ali que eles estavam ceando, eles resgataram dentro deles a capacidade de compreender de novo a missão. O que eu estou querendo dizer? Que não adianta a gente tentar lutar as guerras desse mundo sem a companhia de Cristo. Não adianta você tentar viver a sua vida com toda a dificuldade que ela apresenta, sem a presença de Cristo. Não adianta você tentar lutar com seu filho, com a sua filha, com o seu neto, se Cristo não for a sua companhia. Cristo é necessário. Cristo é fundamental. Não existe nenhuma esperança sem Cristo. Aliás, o próprio apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele fala, se a nossa esperança em Cristo se limita a essas coisas do mundo, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Cristo é a nossa esperança, por isso a companhia dele é muito importante. É tolo pensar que nós conseguimos fazer algum tipo de restauração em nosso coração, alguma reforma em nosso coração, sem que Cristo esteja presente. Muitas pessoas buscam reformas das suas consciências, reformulação da sua vida familiar, da sua vida profissional, da sua moralidade. E principalmente, muitas pessoas estão tentando restaurar a sua vida piedosa, mas se esquecem do fator principal, Jesus. Seria o equivalente você tentar fazer um belo de um frango num domingo, sem utilizar o próprio frango. Alguém falar assim: ei, o que nós vamos almoçar hoje? Vamos almoçar um frango ensopado. Mas cadê o frango? Não tem frango. Então não serve. Nós queremos restaurar a nossa alma. E aí, o que tem para restaurar a nossa alma? Tem tudo. Tem um templo, tem banco, tem música, tem pastor, tem gente que ora, mas não tem Jesus. Então não serve. Então não serve.
Porque Cristo é o fator principal. Não podemos deixar Cristo à parte. Muitos de nós, em tempos de decepção, tentamos voltar para os nossos vilarejos de angústia, para as nossas aldeias de lamentação, para o beco da nossa depressão, sendo que esses lugares aguçam a nossa impiedade e nos leva a quadros de esquecimento de que a nossa missão continua de pé, com mais 2 ou com menos 2. Mas muitos ficaram pelo caminho e vão continuar ficando. Mas a igreja do Senhor, ela permanece de pé. Aqueles que são comprados de fato com o sangue do Cordeiro, eles permanecem de pé. A prova disso é você aqui hoje. Por quê? Porque nós já estamos há 20 anos orando aqui nesse templo, na segunda-feira. E louvado seja o Senhor, eu vejo o rosto de muitas pessoas, e tem mais outras pessoas conectadas com a gente. Isso é o quê? É compreender de fato que a nossa missão não terminou, que o orar é contínuo em nossa vida, mas principalmente nós devemos saber quem é o dono da nossa vida e quem nós buscamos as respostas, em quem nós buscamos a resposta. Não podemos cair nesse quadro de esquecimento da nossa missão. Assim como aqueles 2 caíram num quadro de esquecimento, de decepção e começaram a retornar ao seu lugar de origem. Querido irmão, querida irmã, para onde você está indo? Mas deu errado. O meu negócio fechou. O meu filho desandou de vez. O meu casamento está errado, a minha vida está toda complicada, e retornar para o seu vilarejo é a solução? Não. No entanto, o que esses discípulos, eles levantaram depois de perceber que era Jesus, porque eles sentiam que ardiam dentro do peito as palavras, e eles voltaram a Jerusalém. Eles falaram com os 11, estamos aqui de novo. A fé do nosso coração foi restaurada, porque o próprio Cristo apareceu para nós. Porque o próprio Cristo foi a nossa companhia naquele retrocesso que nós estávamos passando. O próprio Cristo fez enxergar a nossa realidade e agora nós vivemos uma vida totalmente diferente e queremos continuar essa missão de pregar o Cristo ressurreto. Não é o Cristo morto mais, mas é aquele Cristo que ressuscitou ao 3º dia. A nossa missão precisa estar viva apesar das decepções que o mundo nos oferece. Mas essa missão não só vai fazer sentido e nos dar vigor quando Cristo estiver do nosso lado. É Ele quem também clareia os nossos caminhos obscuros. O próprio salmista, ele fala no Salmo 27, o Senhor é minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? E ainda um pouco mais à frente, no Evangelho de João, Jesus vai declarar que Ele é a luz. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos espalhem. Quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Precisamos de Cristo, porque Cristo é a luz do nosso caminho. Precisamos de Cristo, porque sem Cristo nós não sabemos para onde vamos. Pastor, mas eles sabiam que iam para Emaús, mas você sabe exatamente para onde a sua alma está indo? Em corpo você pode estar indo para a sua casa, em corpo você pode estar indo para outros lugares, mas você sabe de fato aonde a sua alma vai sem Cristo? Segundo Reverendo Hernandes Dias Lopes, o inferno existe e está ao fim de uma caminhada sem Cristo. Sem Cristo, a nossa vida, ela retorna à condição de pecadores. Segundo lugar, queridos irmãos, é necessário ouvir a exposição das Escrituras. Sola Christus,
sola Escrituras. Eu preciso escutar a pregação do Evangelho, porque a pregação do Evangelho desperta em mim a crença. A pregação do Evangelho é o despertamento da fé de cada crente. É lindo escutar louvores, é maravilhoso estar na igreja, cumprimentar, abraçar, dizer a paz esteja contigo, mas é necessário esse momento de exposição das Escrituras. E por que eu estou falando isso? Porque enquanto os 2 discípulos estavam lamuriando a respeito da decepção de Jesus ter morrido, Jesus apareceu diante deles, ou ao lado deles, e começou a explicar desde Moisés até os profetas, que era necessário que Cristo padecesse. Expunha as Escrituras, como diz os versículos que lemos. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. O que cabe a você, querido irmão, querida irmã? Cabe você discernir com todo o espírito e com toda a humildade se essa palavra está sendo bem exposta. Eles não ficaram interrompendo, pelo menos não no relato, mas Jesus foi ali contando, narrando, de maneira progressista, ou progressiva, melhor dizendo, aquilo que era a salvação dos judeus, e veio a ser a salvação dos gentios também. Precisamos dar mais ênfase à pregação do Evangelho, esse alimento que nós precisamos, assim como o corpo necessita do pão, assim como o corpo necessita da água, nós precisamos escutar a palavra do Senhor. E louvado seja Deus, porque desde 1517, igrejas sérias, como a nossa, se ocupam em pregar um Evangelho que expõe a Cristo. Faz bem ao seu coração porque tem Cristo. Não é porque o pastor quer dar um tom de sentimentalismo na pregação. Não é porque o pastor ele quer tocar o seu coração com belas palavras. Mas é porque, de fato, quando nós somos confrontados com a palavra, quando a palavra é colocada diante de nós nos debruçamos, nós caímos ao pó e falamos: Senhor, a Tua palavra é soberana sobre a minha vida. Ela é suficiente para encher o meu coração vazio. Jesus ali ainda não estava reconhecido, mas ele expôs a respeito do que haveria de acontecer, e esses discípulos começaram a escutar, e o relato que eles falam é que o coração deles ardia. Queridos, mais uma pergunta para você: quanto tempo o seu coração não arde quando a palavra é lida e exposta? Quanto tempo? Se o coração não arde, é porque esse coração ele está insensível. Se o coração não arde, é porque de repente esse coração ele já está tão distante dos caminhos do Senhor, que ele precisa agora criar outra sensibilidade, ou uma sensibilidade. Ardia, porque tudo que Jesus falava era verdade. A verdade, ela não só faz arder o nosso coração, a verdade, ela liberta o pecador. E conhecereis a verdade vos libertará. Jesus estava dizendo a verdade, e quando a verdade é colocada diante dos nossos olhos, quando a verdade é colocada diante de nós, nós somos agora livres de qualquer tipo de amarra, de qualquer tipo de algema, de qualquer tipo de prisão. Não pense você que Cristo é apresentado de formas muito diferentes. Não que Deus não seja soberano, pelo contrário, Ele pode fazer. Mas de via de regra, como bem disse ontem na pregação, nós temos a Bíblia que revela a respeito de Cristo.
Importante lermos a Bíblia. É o retorno àquilo que é fundamental. É o retorno àquilo que é de fato importante, aquilo que é verdade, e não às mentiras relativas desse mundo. Mas em terceiro lugar, queridos irmãos, é necessário ter sensibilidade e tomar atitude em prol da nossa missão. Por que eu estou falando isso? Porque os últimos versículos, versículo 33 em diante, vai dizer que na mesma hora que eles perceberam Jesus, instantaneamente, na mesma hora que eles caíram em si, na mesma hora que eles fizeram essa declaração, no versículo 32, que ardia o coração deles enquanto eles estavam caminhando, na mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde estavam os outros 11 reunidos, e outras pessoas também, na mesma hora. Então o que eu preciso? Eu preciso de Cristo como a minha companhia, eu preciso das Escrituras Sagradas para eu poder ouvir e fortalecer minha fé, mas eu preciso também tomar uma atitude. Você já viu, quando você prega para uma pessoa, e a pessoa concorda com tudo que você está dizendo? Eu acho que é o evangelismo mais difícil de se fazer. É a pessoa que fala assim, é verdade, pastor. Oh, pastor, é verdade. Eu gosto daquele que confronta. Que fala, não entendi nada, pastor. Não, você está doido, você está maluco. Por isso que eu gasto tempo no gabinete. Que eu gosto de problematizar o negócio. Porque aquela pessoa que fala às vezes, pastor, você está certo, é verdade, com certeza, tem que melhorar. Ela dá meia volta, volta para o mesmo estado que ela estava. Porque não tem uma atitude de ir em direção à verdade. É necessário uma ação, sim. Uma ação humana, sim. Uma ação da sua vontade. Uma ação volitiva. É necessário que você esteja disposto, de fato, a caminhar essa jornada. Não é só simplesmente escutar essas verdades e falar assim, é verdade, Jesus, é mesmo. Parando para pensar, faz muito sentido isso que você está falando de Moisés e os profetas, e o próprio Cristo, né, que padeceu, vamos comer. Mas e aí, o que vocês vão fazer? Não, a gente vai ficar aqui em Emaús mesmo. A gente vai ficar aqui nesse mesmo banco da primeira igreja. A gente vai ficar no nosso quarto mesmo, eu escuto a pregação lá pela internet e está tudo certo. Pelo contrário, na mesma hora eles se levantaram. E quando eles chegaram diante daqueles discípulos, 11 e os outros, eles escutavam de todos, o Senhor ressuscitou. E já apareceu a Simão. E aí eles estavam falando, já foge um pouco do nosso texto aqui, mas próprio Jesus apareceu para eles, dizendo, paz seja convosco. Quando a gente tem Cristo na nossa companhia, quando a gente escuta a exposição e quando a gente toma atitude de continuar a nossa missão, o Senhor declara paz sobre as nossas vidas. Paz seja convosco. Parece que Jesus estava dizendo assim, agora vocês entenderam. Estejam em paz. Era necessário eu morrer. Acalmem o coração de vocês. O plano de Deus nunca falha. Eu quero terminar aqui, deixando esse desafio para você. Caminhe com Cristo. Caminhe com o Senhor. Escute a palavra. Julgue a palavra como os crentes de Bereia. Mas tenha sensibilidade, ousadia e intrepidez de continuar a sua missão. Não cale a sua boca. Não deixe os seus lábios cerrados. Pelo contrário, diga a esse mundo sem esperança que existe uma esperança, e essa esperança é Cristo Jesus, o nosso Senhor. E não há salvação no céu ou debaixo da terra que não seja esse Cristo, que foi sim morto, mas ressuscitou ao terceiro dia.
E em breve voltará para buscar a sua igreja, da qual eu e você fazemos parte. Vamos levantar, vamos sacudir a poeira dos nossos pés, vamos voltar a Jerusalém, vamos voltar à igreja, vamos retornar à nossa missão e dizer: Senhor, eu tenho uma missão nesse mundo, é glorificar o Senhor, mas é proclamar também a tua verdade para um mundo tão perdido. E vamos encarar esse mundo que está tão nebuloso, que está tão sem esperança. O meu desejo, querido irmão, é que o Espírito Santo conceda a você toda essa intrepidez, toda essa ousadia. Pastor, mas eles não vão me escutar. Mas você fala. Isaías também não tinha nenhuma expectativa de que eles iriam escutar. Jonas foi até Nínive, e a vontade de Jonas era de não falar, mas foi através das palavras de Jonas, mesmo sendo contrariado, ele falou, e uma nação inteira se rendeu aos pés do Senhor. Eu não passo de um idoso, pastor. Fale, porque é o Espírito que capacita. Pastor, eu não passo de um Zé Ninguém. Você pensa assim. Cristo te deu uma missão. E se Ele te deu a missão, Ele vai te capacitar para você cumprir essa missão. Que o Senhor abençoe a sua vida. E abençoe a minha vida, em nome de Jesus. Vamos orar?